adicionar aqui duas médias, tá? Aliás, três médias. Vamos adicionar a média de 150 períodos, uma média de 150, uma média de 100, uma média de 150 e uma média de... vamos colocar aqui 150 e uma média de 50 períodos. Tá, vamos dar ok aqui. E a gente pode colorir essas médias. Vamos colocar azul. Vou colocar a de 150 verde e a de 100 colocar rosa, verde, vamos colocar amarelo, né? Pronto. Vamos dar uma olhada aqui em algo interessante, tá? Vamos colocar aqui nos 5 minutos. E aí a gente vai notar algumas condições interessantes. A primeira dela é que toda vez que ela fizer um retorno, isso é, o movimento anterior do topo ao fundo e tocar na média de 100, é uma compra, né? Porque é um movimento de retorno. Então toda vez que ele der um movimento de retorno até essas médias, ela está aqui, ó, a gente vai comprar e levar o preço até a saída. Então, quando a gente pega a movimentação de um fractal e a gente não sabe onde ele está, a média ele nos auxilia. Então é o seguinte, com o auxílio da média, que a gente serve só para auxiliar, a gente tem as duas condições dos fractais. Mas sem encontrar onde que é o movimento que o mercado vai fazer, a área de volta dele, a gente não tem referência. Então, para a gente ter uma referência, a gente utiliza essas três médias, que é uma média de 50 períodos, uma média de 150 períodos e uma média de 100 períodos. Então 50, 100, 150 períodos. O que acontece? O melhor trade ele está nesse ponto aqui, ó, que é o ponto do retorno, né? Então quando a gente tem um retorno aqui, a gente tem o melhor trade, tá? Então baseando nesse retorno, geralmente ele fica em torno desse segmento aqui, tá? A gente tem um trade perfeito, perfect player, e aí ele vai buscar possivelmente a região até como alvo lá em cima. Então, por que se coloca essas três médias? Para a gente encontrar essa área de retorno. Então veja bem, a área de retorno está aqui, e aí a gente vai dar o zoom no gráfico, da mesma maneira que a gente vai saber também onde é a área de retorno, tá? Importante no gráfico dessa pernada anterior. Nota que coisa interessante, o mercado veio, fez o retorno aonde? Lá na nossa querida média de 100. E aí ele subiu, e aí ele deu uma outra pernada de queda. Então não se tem muitas entradas, se tem entradas 100% assertiva, aonde ela vai dar grana. Então veja bem aqui, ó, mesmo em pernadas menores, o mercado subiu e aí caiu, foi lá na média e depois fez o que? Subiu. Olha os movimentos aí
bem claros para vocês aí. Da mesma maneira que o mercado veio, caiu, e aí ele fez o retorno lá em cima e voltou a cair novamente. Então, com essa técnica aqui, a gente consegue encontrar onde é a área de retorno bem fácil, porque o gráfico ele vai mostrar pra gente as áreas de retorno da movimentação, e nessas áreas é onde a gente vai posicionar nossas vendas ou posicionar nossas compras. Olha aí, aqui de novo veio, puff, para cima de novo. Então, utilizando esse contexto da média, vai nos auxiliar para a gente saber aonde que são possíveis áreas de retorno, e isso na extensão do gráfico inteiro. Tá? Então, o que o mercado vai fazer aqui agora? A gente está em qual tendência aqui agora? De alta? De baixa? Qual é a tendência que estamos aqui agora? Então é muito simples. Colocou no 30 minutos aqui, a gente vai ter a nossa área de retorno. Tá nessa região aqui, que é uma possível área de retorno. Então a tendência ainda, note-se que não é uma tendência de queda, e longe disso de ser uma tendência de queda. Por quê? Porque ele está fazendo um retorno. Então, olhando no 30, a gente tem um retorno dessa região aqui, né, que é a região mais alta, tá? Vindo encostar na média aqui embaixo, ela vai seguir até esse ponto aqui, e depois vai replicar um movimento para cima, dando uma pivotada para o alto. Então, o auxílio da técnica, ela ajuda muito a compreensão da movimentação. Da mesma maneira que, se jogarmos o time frame de 15, vamos notar que ela vai acontecer da mesma maneira. Então repare, tá aqui, ó, a área, mesma maneira, tá? Se você opera no 5, você pode visualizar isso no 5. Só que no 5 você vai notar que você consegue pegar uma movimentação um pouco mais rápido do que os time frame maior. Então aqui, possivelmente, no tempo gráfico maior, a gente tem o mercado empurrando para cima. No 5, ele está começando a empurrar para baixo, mas ele vai voltar aqui, que é essa região aqui, ó, a região de volta do preço, tá? Então vai voltar aqui. Voltando nesse ponto, a gente pode ter uma direção assim, ou uma direção assim no time frame maior, tá? Por quê? Porque ele pode retestar essas áreas aqui. Certo? Então é isso aí, pessoal.